Hoje eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre o grau de dormência, né, que muitas das pessoas no mundo nosso atingiram. Eu quero falar sobre as pessoas ditas inteligentes, as pessoas admiradas, vistas como modelo, pessoas altamente racionais, burocratas extremamente eficientes, né, ao atuar dentro de seu quadrado cada vez mais restrito e apertado, as pessoas acadêmicas, né, que vivem publicando, vivem se cavocando em temas hiperespecíficos, mas, no entanto, vivendo vidas extremamente perturbadas, não conseguindo equilibrar sua vida, nem dialogar com o mundo, nem relacionar. Pessoas que falam muito sobre questões delas, né? Falam palavra como sistêmico, união, interconexão, evolução, dinamismo, eficiência, belo e etc. Mas na hora que alguém aplica isso, essas pessoas prontamente se afastam dessa pessoa, ignoram, ridicularizam e até combatem. Pessoas que estão cegas, pessoas que só veem a superfície das coisas, veem a letra morta, mas não o espírito vivificante por trás dessa letra. Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esses tipos de pessoas. São pessoas que são muito bem enquadradas nesse mundo, né? Não vivem dramas, né? A sua vida é uma grande tragédia sob uma visão profunda, espiritual, de um ser intuitivo, mas é cheio de gozos e alegrias, né? Que acabam fazendo com que essa pessoa fique achando que as coisas não são tão ruins. E a pessoa continua se comportando igual, deslizando cada vez mais na horizontalidade mundana, porque ela vê que conseguir um pouco mais de usufrutos, né, prazeres desse mundo. E assim continuar ignorando o único caminho que ela deve traçar, que é um caminho na vertical, ascensional. Então é muito interessante aqui, porque tudo que eu venho colocando nesse espaço é produto de uma vivência muito profunda, de uma percepção apurada. E também, claro, de teorização. Mas o que é muito comum a gente ver por aí, nas redes, pessoas, os autores, né, falando baseado em teoria. Eles fazem um monte de construção teórica, das mais elevadas, né? Eu estou falando sobre coisas elevadas, né? Do espírito, englobando também tudo que está abaixo, mas só ficam na construção mental, na teoria. Não percebem as coisas de acordo com essas teorias e muito menos vivenciam, né? Agem no mundo de acordo com essas teorias. Aqui o que eu ofereço é o sistema completo, né? O pacote completo. Tudo o que eu falo, eu estudei, teorizei, percebo continuamente e vivencio. É a vivência que vai te dar a evolução que você realmente necessita. A vivência de cada um de nós é o que irá nos possibilitar ascender, expandir a consciência, ir a despertar o espírito. É a vivência a parte mais importante, consequência final de um longo processo que começa com a dor. Então, o que eu vejo em nosso mundo são pessoas extremamente presas a leis arcaicas,
e que avaliam as coisas segundo essas leis rígidas. E elas avaliam segundo essas leis rígidas porque elas são escravas mentais de uma mentalidade. A religião das pessoas hoje em dia são leis humanas pútridas que estão em decomposição. Elas não estão em harmonia com as leis naturais do planeta. As leis da física, as leis da química, de todas as ciências físicas, as leis da biologia, as leis da vida, as leis psíquicas, né, as leis humanas, até subir ao nível, né, das leis morais, daí por diante. Todo o nosso sistema econômico, né, nosso paradigma, o nosso sistema educacional, a nossa política, como opera a nossa ciência, pobre ciência materialista, como as pessoas tratam da espiritualidade com essas religiões perdidas completamente, seja quais forem, como os filósofos, né, os pseudo-filósofos tratam de temas profundos, né, de uma maneira tão pobre, né, tão egoística. Tudo isso, né, nosso sistema jurídico, né, todo o direito atual na humanidade, como ele opera, sobre que base ele opera, tudo isso, né, o ser humano vê como referência a ser seguida. Mas, na verdade, essas coisas já se desgastaram, já tiveram seu tempo. O ser humano hoje está despertando para uma realidade mais profunda. Pelo menos alguns, né? Poucos ainda. E ele vê que essas coisas que o planeta inteiro quase tem como religião, né, a sociedade vê como algo a ser seguido ao pé da letra, são coisas que inibem o verdadeiro progresso. Então, o que acontece com o gênio, com o santo, ou mesmo com pessoas, né, que não têm essa classificação, mas elas são pessoas altamente criativas, têm uma agilidade psíquica, têm sentimentos mais profundos, conseguem ter mais alegrias com menos, têm um senso de discernimento muito grande. Como pessoas assim, intuitivas, corajosas, ousadamente inteligentes, conseguem atuar num mundo onde essa férrea lei estúpida, que apenas vê a superfície, apenas vê palavras e tem pavor de qualquer coisinha que saia dos quadrados mental, né? Do antissistema, né? Como essas pessoas, né, altamente criativas, seres orientados para o progresso, podem atuar nesse mundo com a menor quantidade de conflito possível. Essas pessoas, elas precisam não revelar, né, totalmente o que elas estão fazendo. Elas colocam algumas coisas, né, que fazem, mas elas não podem deixar registrado o espírito do que elas estão fazendo. Por quê? Não porque seja algo ilegal. Na profundidade, o que elas estão fazendo é o mais alinhado possível com a legalidade. Só que daí a gente está falando da lei máxima, a lei de Deus, e todas as leis superiores. Ela precisa fazer algo que não revele essa profundidade, né? Ela pode fazer esse algo que revela essa profundidade, mas não pode deixar registrado esses detalhes. Ela não pode deixar em detalhe o que exatamente está sendo feito, porque o mundo não tem capacidade de compreender isso. Ele sempre vai interpretar de acordo com o seu nível de consciência. Então, a gente fica limitado por essa questão. E veja só, o que é muito interessante perceber é que as pessoas não conseguem, o tipo evoluído nesse planeta, ele não consegue, por mais que você explique, compreender
o que está por trás daquilo sendo dito. Então, por isso, muitos sábios falam que é extremamente perigoso quem já está desperto, né, ou em vias, falar sobre as coisas espirituais. A pessoa, o evoluído, não vai conseguir absorver isso. Ele vai interpretar de forma errônea e vai até te agredir se você ficar insistindo muito. O evoluído, ele quer enquadrar o evoluído dentro do seu esquema, julgando que o evoluído, na verdade, é um selvagem, é um louco, é um idiota, é um imbecil, é um ingênuo e coisas do tipo. Por quê? Porque o que está sendo apresentado a ele exorbita a sua capacidade de assimilação, que não tem a ver com estudar livros, fazer faculdades, pós-doutorados, publicar, estudar freneticamente as coisas. Tem a ver com a pessoa evoluir interiormente, se abrir para o desconhecido, estar disposto a reconhecer que o ser humano é apenas um fenômeno, né? A humanidade é um fenômeno num oceano de fenômenos hierarquizados nesse universo. E não só em termos espaciais, mas temporais e mesmo psíquicos também. O ser humano é um fenômeno no mar fenomênico, onde a gente não está no ápice da escala evolutiva, nem no ápice nem na base. A gente é apenas um fenômeno num oceano de fenômenos englobando, né? E por aí vai. Existem coisas superiores a nós. Se o ser humano não acredita que existem forças, né, princípios, leis que exorbitam a sua capacidade de compreensão, o ser humano vai agir como se ele fosse o rei das coisas. A humanidade está tratando esse planeta como se ele fosse o rei das coisas, né? Eu sou o máximo, né? O ser humano é o máximo, então a gente pode detonar o planeta, sugar o planeta, porque nós somos o máximo, né? Nós somos os mais sábios, os mais inteligentes, estamos certos e tudo mais. Na natureza, não. A gente vai dar um jeito de reconstituir ela para continuar explorando mais. As pessoas, as leis, em larga medida, né? E especialmente a interpretação das leis pelas pessoas, fazem com que isso se reforce, né? O humano é o máximo, né? Deus não existe, Deus virou um item, né? Questões espirituais também são um item, de hippies ou de religiosos ou de coisa, e o máximo está no conhecimento das coisas, né? Você deve usar a ciência para obter vantagens sobre os outros, usar o intelecto para ganhar vantagens e gozar ao máximo possível e evadir o máximo possível da dor. Isso está levando o nosso planeta ao nível que ele está agora. Então basta sair na rua, né, viajar pelo mundo e ver sinceramente a essência das coisas. Não ver os outdoors, as propagandas, os teatros, né, que querem cobrir tudo, mas ver a realidade mesmo da vida das pessoas. A falência dos governos, da política, né, a falência em distribuir riqueza, a falência em gerar felicidade com tanta tecnologia. A gente só encontra falências por aí. Falência em ter um sistema justo, né? Falência em deixar realmente punir quem é nocivo, um sistema que valoriza quem está destruindo o planeta, né? E a humanidade não consegue perceber isso. Então a gente sai por aí, eu só vejo falência quase. Existem de vez em quando chispas de luz, só que é raríssimo encontrar isso. E tudo isso se deve justamente porque o ser humano não admite nada além da consciência de superfície, racional analítica, nas palavras de sua voz. Então, nós precisamos, né, quem já está desperto, né,
quem é intuitivo, quem tem um espírito já semi-desperto, ou desperto, né, o que é raríssimo, essa pessoa já sabe até, né, ou está aprendendo que não se pode falar abertamente de certas coisas. Porque a maioria das criaturas nesse planeta estão num estágio muito primitivo, né? São muito inteligentes, muito ágeis para as coisas do mundo, mas elas não conseguem perceber essas coisas. É até perigoso começar a aprofundar muito com elas certas questões. Hoje em dia, isso está muito claro para mim. E daí eu estou me preservando mais. Eu me relaciono o mínimo possível com as pessoas. Não porque eu me julgue superior, ou tenha medo delas, ou tenha ódio, né? Mas porque não é possível interagir com o outro. As pessoas por aí não estão se relacionando entre si. Isso é uma ilusão. Você, ao longo da vida, talvez perceba isso, depois de muitos choques e dores, que isso tudo que você tem como relacionamentos, né, na verdade são não relacionamentos. São um pseudo-relacionamentos. As pessoas estão aí trocando, né, gozos, egoísmos, se associando para combater grupos, para fofocar de pessoas, pulando que nem macacos de assunto em assunto, né, falando sobre eventos sem se aprofundar o mínimo que seja, para conseguir nunca lidar com a realidade interior delas, e elas se auto-reforçando, né, julgando que a quantidade constrói a certeza, né, que elas estão fazendo sua qualidade com essas quantidades cada vez mais aberrantes e grotescas. Essas pessoas vão se iludindo e vão caminhando de forma acelerada rumo ao seu abismo individual. Então, isso tudo é uma questão de percepção, discernimento. Essas coisas que eu coloco aqui são para poucos. Eu não tenho o objetivo de atingir milhões de visualização, nem centenas de milhares, nem mesmo dezenas de milhares. Talvez nem milhares, pensando bem. Porque eu espero que as pessoas que estejam vendo as coisas aqui sejam as que estejam sintonizadas e não vejam apenas como algo teórico, né? Já ver como algo teórico importante já é bom, mas isso está muito longe de ser necessário para o indivíduo se transformar. Ele vai precisar adquirir a percepção das coisas baseado nisso, né? nessa cosmovisão, e vai precisar vivenciar isso intimamente, né? Isso vai se traduzir em atos, né? Mesmo que singelos e simples. Então, o objetivo aqui é só deixar como um alerta, né, à humanidade. Isso aqui é uma lição, né? Eu estou expondo aqui o que eu aprendi, né? E venho aprendendo com a vida. E cada vez mais. E ao contrário do que muitos podem imaginar, né? Eu estou, do ponto de vista mundano, sofrendo muitas derrotas, né? Eu estou perdendo muitos contatos, estou sendo muito mal visto, né? Uma pessoa que segue o seu caminho, o único caminho certo, é uma pessoa que vai receber represálias por parte do mundo, por parte de pessoas inconscientes, que por serem inconscientes se fazem de ferramenta do diabo, né? Ferramenta de forças do antissistema, como no filme Matrix 1, né? Mostra de forma tão magistral em várias cenas. Então, a pessoa que está trilhando esse caminho deve atuar que nem o Morpheus, né?
quando ele está, né, o Morpheus e sua equipe, quando estão atuando no antissistema, no mundo dito real, né, no mundo concreto, mais próximo ao plano físico, ilusório, ele deve atuar não se relacionando com as pessoas, falando que legal, vamos nos encontrar depois, é assim, colocando expectativas, esperando algo dos outros. Não. Ele deve atuar fazendo uso das condições do meio para se crescer cada vez mais e ir plantando granadas espirituais, né? Granadas intuitivas que vão ajudar sorrateiramente, elas vão crescendo, né? Vão liberando gases, né? Digamos assim, fazendo uma metáfora, que vão influenciando pessoas que já estão em vias de acordar, que sofreram muito. Então você vai semeando ao longo do caminho, pacientemente, e depois de anos, às vezes uma pessoa vai pegar essa semente e falar: nossa, isso é a coisa mais importante, isso é a minha salvação. Eu vou começar a caminhar por aqui, custe o que custar, né? De modo firme, né? Orientado. Então esse é o objetivo, né? Isso é o significado da parábola do semeador. Então a pessoa está sempre semeando. E daí eu consegui entender, eu consegui conciliar a parábola do semeador com a parábola, né, o dizer, né, na verdade, de não atirei pérolas aos porcos. Parece, né, que esses dizeres do Cristo são altamente contraditórios, né? Poxa, eu devo espalhar a boa nova, né? Me relacionar com as pessoas profundamente, ou eu devo preservar tudo e não atirar coisas para pessoas ignorantes que estão se mutilando, né? E querem se mutilar até o fim. Poxa, como é que eu concilio essas duas coisas num estreito monismo? Daí eu percebi que a gente faz as duas coisas simultaneamente. Interiormente, né, num plano, numa dimensão superior, perceptível apenas para os que já amadureceram, você está semeando, né, em silêncio, discretamente, de forma muito sutil. E exteriormente, você está se fechando para o mundo, só que não sendo grosseiro, né? Você simplesmente interage o mínimo possível com o mundo. Você sorri, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém lhe chama, você vai lá, escuta a pessoa. Você não guarda rancor da pessoa, porque você compreende que aquela pessoa ainda não despertou. Aliás, você fica com muita dó da pessoa, porque você vê a pessoa, você consegue perceber que ela vive sofrendo, ela vive pulando que nem um macaco de galho em galho, ela vive se iludindo, né? Se perturbando, e, ao mesmo tempo, você percebendo isso, né? Quem despertou, na verdade vai ficar triste, né? Por essa pessoa, né? Não vai ficar com raiva, querendo revidar. Então, a pessoa que já despertou, já está enxergando a realidade e agora já está acelerando na direção certa, né? A gente não chegou no ponto, né? Mas a gente agora está muito bem orientado e está acelerando, né? Estamos indo cada vez mais, de forma mais acelerada, né? Consequentemente, muito mais veloz ainda. A pessoa que entrou nessa exponencial espiritual, né? Diga-se de passagem, né? É espiritual, é exponencial, não material, como o mundo está fazendo. Essa pessoa agora percebe, né, que interiormente ela semeia numa dimensão superior, onde haverão uns poucos que irão captando e se relacionando, e ela se fecha, né? Ela não atira essas pérolas na dimensão inferior, que está cheia de porcos que ficam se chafurdando na lama. Perdão,
pela ofensa aos porcos, né? Porque as pessoas hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia, se comportam de uma maneira indigna, né? Os porcos fazem o que eles fazem naturalmente e eles são perfeitos no nível deles. Os seres humanos que estão se chafurdando nesse intelectualismo doentio, né? Estão desorientados, estão tarados por tecnologias, por fofoca, por gozos, fogem de conflitos como o diabo foge da cruz, né? Essas pessoas, elas precisam criar cada vez mais situações aberrantes, né? Gritar mais, inventar modas, né, terraplanismos dos mais diversos tipos, para sentirem que a vida tem algum sentido, né? O Mário Schroeder tem um vídeo dele que ele fala sobre o terraplanismo mental, né, das pessoas, pegando essa teoria absurda, né, de que a Terra é plana, só que estendendo, né, para todos os campos da atividade humana. Quando eu saio daqui dessa casa, no trabalho, nas ruas, em todos os lugares, eu vejo que as pessoas estão com esse terraplanismo psíquico, né? Elas estão presas em coisas que não levam a lugar nenhum. Não que as coisas em si, né, os bloquinhos, sejam uma irrealidade, mas elas veem no bloquinho, na superfície, como razão de ser de tudo. Elas não veem nada mais profundo, elas não veem que isso se enquadra numa ordem maior. E elas ficam estáticas na coisa, batendo sempre na mesma tecla. Isso é estática interior. A gente precisa de dinamismo interior, né? As pessoas têm muito dinamismo exterior, mas nenhum dinamismo interior. E é isso que torna as pessoas hoje em dia zumbis. Por isso as pessoas estão mortas, né? A gente fala em morto-vivo, né, só porque exteriormente elas se mexem. Por dentro estão mortas, por fora estão vivas, entre aspas, né, porque a vida verdadeira é a interior. Uma pessoa pode se mover muito pouco, né, exteriormente, ter pouco dinheiro, não receber um salário enorme, né, ter poucos amigos, né, na verdade ele tem amigos de verdade, participar de poucos eventos, viajar para pouquíssimos lugares, atuar pouco, mas ter uma vida interior riquíssima, né? E essas coisas, poucas coisas que ele faz exteriormente, têm uma potência infinita. Então, a questão é essa. Nós precisamos perceber essas coisas, né? Muitos que estão nesse caminho ainda não perceberam, então eu já venho aqui para colocar e confirmar o que muitos sábios já disseram, né? Agora eu compreendo vivencialmente essas coisas. E mesmo ficando mais restrito no mundo externo, eu sinto uma expansão infinita no meu mundo interno. E daí as pessoas, né, um evoluído, né, que olha para mim, né, um cara cada vez mais resguardado no seu canto, né, que se preserva, mais silencioso, eles pensam, poxa, vencemos esse sujeito, finalmente ele está lá no canto, conseguimos matar, dominamos a situação. Mas daí, vendo mais atentamente, eles veem que esse ser, né, se sente no domínio da situação e sente uma felicidade enorme, né? Alguns podem começar a perceber isso, né? Daí quem começar a perceber isso vai ficar meio que doido assim. Então ele vai ter que exportar a doidice dele para o ser. Vai falar, o cara está vencido tudo e ele se sente mais feliz, mais realizado. Ele tem mais paz que eu? Não é verdade. Eu acho que, na verdade, ele ficou louco, né? O cara foi tão batido tal que se virou um pobre coitado. Essa é a interpretação do involuído perante o evoluído que transcendeu uma barreira do som espiritual.
Ele não enxerga mais. A pessoa que evoluiu, ela conseguiu superar uma barreira crítica. E agora ela está operando num regime supersônico, psíquico, fazendo metáfora, né, com escoamento compressível. Ele está num regime onde está inacessível para os outros. O que ele emite chega muito depois do que o que ele faz. Assim como uma aeronave que está voando a uma velocidade maior do que a do som, quando ela passa, já ocorreu o fenômeno, o gênio passou, né, pelo planeta, e os efeitos, né, o som, ele acaba surgindo, né, após. O efeito acaba surgindo, né, um tempo depois de que o cometa passou. A analogia é muito interessante, né? A metáfora, né? Porque é realmente um ultrapassar de barreira, né? A pessoa, a causa precede o efeito, de certa forma, para quem está parado, estático num lugar. A pessoa que está voando num jato, ela passa a Mach 2, por exemplo, e a causa já foi, né? A causa passou e o efeito veio, né, depois, né? E na verdade o efeito ele foi gerado, né, antes o efeito só fica visível depois, né, da causa. Na verdade a causa já seria o efeito da pessoa passar. O som se propagando, quebrando os vidros, né? Seria uma manifestação física, né? Seria um efeito mais sensório. A gente pode ver assim também, né? Então é muito interessante isso, porque a pessoa que está percebendo, né? Quem está num regime espiritual subsônico, né? Especialmente parado, os outros que também estão meio paradinhos, andando bem lento, as pessoas vão emitindo som, a pessoa identifica muito antes o que vai vir a acontecer, o que está chegando para elas, né, o objeto que emite o som. Ao passo que quem passou do regime supersônico, ela passa pelas pessoas, as pessoas não percebem, e daí vem um ruído enorme, né? Então elas não conseguem se antever. Então a gente não consegue se antever ao gênio. E a gente pode fazer uma metáfora falando que só tem visão quem é intuitivo, o resto só tem audição. Então, se passando da velocidade do som, as pessoas nunca vão conseguir identificar a grandeza do gênio, a não ser depois que ele passou por elas, com aquele som, aquele estrondo sendo perceptível. Quando apenas quem tem a visão e vê o objeto chegando, percebe que o gênio está chegando e passando e convivendo entre nós e depois foi. Daí o som também vai ser ouvido, mas para os involuídos, né? Para quem não despertou a intuição, que seria a visão, a pessoa está tateando, né? Com o tato, no máximo escutando, né? Os intelectuais, né? As pessoas racionais. Então elas só vão dar valor ao gênio depois que ele foi embora, ele não está mais presente. Isso ficou claríssimo para mim, né? Esse raciocínio, inclusive essa visão eu tive agora à medida que eu falava, ficou claríssimo para mim agora o significado da coisa. Então, tudo está relacionado. E a vida é cada vez mais interessante para mim. A evolução, né, o fenômeno evolutivo, Deus e o universo, tudo isso para mim tem um significado muito profundo. É fascinante mesmo. E é uma pena, né, a imensa maioria, não perceber isso. Porque o mundo poderia se transformar com essa coisa. Então, isso é o que eu tinha, a mensagem, né? A visão que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então, a gente se vê na próxima.
Saudações fraternas.